Crasso, profundamente abatido com a morte de seu filho, ordenou uma retirada para a cidade vizinha de Carras, abandonando 4.000 feridos, que foram mortos pelos partas na manhã seguinte. 4 cortes romanas se perderam na escuridão e foram cercadas em uma colina pelos partos, resultando na sobrevivência de apenas 20 soldados. No dia seguinte, Surena enviou uma mensagem aos romanos, oferecendo-se para negociar com Crasso. Ele propôs uma trégua, permitindo que o exército romano retornasse à Síria em segurança, em troca da renúncia de Roma a todo o território a leste de Eufrates. Surena enviou uma embaixada, ou foi pessoalmente declarar sua intenção de realizar uma conferência de paz sobre a evacuação. Crasso estava relutante em se encontrar com os partos, mas suas tropas ameaçaram se amotinar se não fizesse. Na reunião, um parto puxou as rédeas de Crasso, provocando violência na qual Crasso e seus generais foram mortos. Foi um massacre. As legiões romanas, exaustas e sem liderança eficaz, começaram a desmoronar. Muitos soldados foram mortos e outros foram capturados. Crasso tentou negociar com Surena, mas acabou sendo morto, selando a derrota romana. Mais tarde surgiu uma história, dizendo que para matar Crasso, os partas teriam derramado ouro derretido em sua boca, zombando de sua sede por riquezas. Plutarco relata que a cabeça decepada de Crasso foi então usada como adereço na peça Bacantes, de Eurípides, apresentada em um banquete diante dos reis de Pártia e Armênia. Os romanos restantes em Carras tentaram fugir, mas a maioria foi capturada ou morta. Segundo Plutarco, as baixas romanas totalizaram cerca de 20.000 mortos e 10.000 capturados, tornando a batalha uma das derrotas mais desastrosas da história romana. As baixas partas foram mínimas. Esta derrota teve repercussões profundas. A confiança de Roma em sua invencibilidade foi abalada. A perda de Crasso também desestabilizou o triunvirato, contribuindo para o eventual colapso da República Romana e a ascensão do Império. A derrota de Roma em Carras foi um golpe humilhante, especialmente pela captura de várias águias legionárias pelos partos. Plutarco menciona que os partos encontraram um prisioneiro romano que se parecia com Crasso. Vestiram-no de mulher e desfilaram com ele pela Pártia, ordenando aos outros prisioneiros romanos que o saudassem como imperador, zombando diretamente de um triunfo romano. Orodes II, juntamente com o resto do exército parta, derrotou os armênios e conquistou seu país. Surena, por sua vez, foi celebrado como um herói na Pártia, mas seu sucesso também despertou ciúmes na corte. Ele foi posteriormente executado pelo rei Orodes, temeroso de sua crescente popularidade. A Batalha de Carras foi uma das primeiras grandes batalhas entre romanos e partos, demonstrando a vulnerabilidade dos legionários romanos contra a cavalaria parta em terreno aberto. Essa vitória incentivou a Pártia a invadir repetidamente a Síria e a Armênia, com sucessos variados. Caio Cássio Longino, um questor de Crasso, liderou cerca de 10.000 soldados sobreviventes de volta à Síria. Ele continuou a governar a província como proquestor por 2 anos, defendendo-a com sucesso contra novos ataques do filho de Orodes, Pacorus. Cássio resistiu ao cerco parta de Antioquia e emboscou o exército de Pacorus em Antígona, matando o segundo em comando parta, Osácis. Ele foi elogiado por Cícero por sua vitória. Mais tarde, Cássio desempenhou um papel fundamental na conspiração para assassinar Júlio César em 44 a.C. Os 10.000 prisioneiros de guerra romanos foram deportados para Alexandria Margiana, na fronteira nordeste do Império Parta, onde supostamente se casaram com a população local. Na década de 1940, Homer Zamperflug Dubs, um professor de história chinesa na Universidade de Oxford, sugeriu que o povo Lycian descendia desses prisioneiros. Ele propôs que os prisioneiros estavam reassentados pelos partos em sua fronteira oriental e podem ter lutado como mercenários na Batalha de Zizi, entre os chineses e os Xiongnu, em 36 a.C. Os cronistas chineses mencionam o uso de uma formação em escama de peixe dos soldados e uma estrutura dupla de paliçada de madeira, que Dubs acreditava referir-se à formação testudo e às táticas defensivas romanas. No entanto, até o momento, nenhum artefato que confirme a presença romana foi descoberto em Zhelaizai, e a descoberta de Dubs
não é amplamente aceita por historiadores. Rob Gifford descreveu a teoria como um dos muitos mitos rurais. A captura de águias romanas, estandartes sagrados legionários, pelos partas, foi uma grave derrota moral e um mau presságio para os romanos. César, antes de ser assassinado, planejava uma guerra de vingança contra os partos. A retaliação romana teria sido dura, pois o filho sobrevivente de Crasso estaria entre as forças romanas. No entanto, a queda da República Romana e o início da monarquia imperial interviram. A primeira marcha de Sulla sobre Roma em 88 a.C. iniciou o colapso da forma republicana do governo. Mas a morte de Crasso e a perda de suas legiões reconfiguraram o equilíbrio de poder em Roma. A morte de Crasso, juntamente com a morte de Júlia em 54 a.C., esposa de Pompeu e filha de César, cortou os laços entre César e Pompeu, levando ao fim do primeiro triunvirato e a eclosão de uma guerra civil. César saiu vitorioso, se tornando o ditador vitalício de Roma. Historiadores observam o intervalo de tempo entre a morte de Crasso e a eclosão da guerra civil. Gaius Sterne afirmou que a morte de Crasso quase cortou os laços que o primeiro triunvirato mantinha com a aristocracia, deixando o Estado vulnerável aos conflitos que eventualmente se transformaram em uma guerra civil. Assim, o efeito imediato da batalha foi a eliminação de certos freios e contrapesos privados que mantinham o controle sobre as tensões políticas. A Batalha de Carras permanece como um exemplo de como a arrogância e a subestimação do inimigo podem levar à ruína. É um lembrete sombrio da complexidade da guerra e das consequências da ambição desmedida. Esses erros de Crasso criaram o termo erro crasso. Eu já fiz um vídeo falando sobre os vários erros de Crasso e como ele poderia ser vitorioso. As águias romanas seriam recuperadas através de uma grande jogada diplomática do imperador Augusto. Embora essa tenha sido uma derrota humilhante, ela não significou muita coisa ao longo prazo, pois, nos séculos que se seguiram, a Pártia nunca se mostrou um rival à altura de Roma, com os romanos infligindo pesadas derrotas aos partas, até mesmo saqueando a sua capital. A Pérsia se mostrava um rival à altura, apenas com a ascensão do Império Sassânida.